Então, boa noite a todos. Nós estamos dando continuidade ao curso, né, que eu estou chamando até de projeto, né? Sentir, conhecer e evoluir, que a Luciane Pires está sendo a nossa mentora, é aquela que está nos organizando, está nos orientando, né? Para que a gente consiga levar esse projeto até o final. Ele deve ficar até dezembro, né? E agradeço a participação de todos, está sendo muito legal a gente dividir, né, esse estudo com todos vocês. Então, para que a gente comece a reunião dessa noite, eu vou. Vocês estão vendo a página? Vocês estão Sim, vendo a minha página? tô. Sim, sim. Então, vamos. A Cristiane vai fazer a leitura da página inicial e a Elisa, então, faz a prece. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura da página inicial. Saber esperar. Lindas mensagens de Meimei, por Miltes Carvalho Bona. Com a divina presença do amigo celeste, fortalecendo as propostas de amor, permanecemos dispostos a ajudar e, se preciso for, a esperar. Observemos a semente que se transforma, o tempo é divino promissor. A terra boa e generosa, contribuindo com a doação de amor, realiza na atmosfera a união da luz com a água para a maravilhosa produção. O oxigênio tudo transforma, e a química que os une à semente chama-se amor. O resultado, árvores, flores e frutos. Portanto, almas amigas que se dedicam a lavrar os terreiros áridos em corações arredios, não sintam aflição pela demora das respostas ao trabalho com eles. Não esperem o milagre das transformações imediatas. Persistam. Serenidade, aceitação e discernimento devem permear as atitudes de todos que se propõem ao trato harmonioso com o semelhante, tal como a semente que vence o grande labor da terra bendita. Continuem dedicando-se ao serviço que visa ao progresso do irmão. Ele também precisa do curso do tempo para transformar-se em flor. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de infinita bondade e misericórdia. E através dessa linda mensagem de Meimei, vamos com esse jardim florido, tentar nos sintonizar com a paz, com a tranquilidade e serenidade dessa imagem. E pedir aos nossos mentores espirituais que se façam presentes, nos ajudando a assimilar as colocações que serão feitas essa noite, para que cada um de nós possa estar aprendendo a lidar com os seus sentimentos, ensinando, aprendendo e colocando em prática esses ensinamentos. Que nós tenhamos uma reunião em paz e em harmonia. Que assim seja, por graças a Deus. Obrigada, Cristiane, obrigada, Elisa. Então, a gente vai dar continuidade, né, ao nosso curso, e eu trouxe aqui um slide só para a gente lembrar que a Luciane tem aberto, eu tenho fechado também alguns temas, né? Então, nós fizemos no nosso primeiro encontro, que foi no dia 5 a Educação do Espírito, que foi Luciane que fez. Depois a Márcia fez Evolução Humana.
Eu fiz a semana passada a herança do passado e hoje Luciane, então, vai trabalhar com a gente as emoções. Então, bom estudo para todas nós, né? Que a gente consiga cada vez mais nos melhorarmos. Então, Luciana, a palavra é sua. Obrigada, Miriam. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre nos envolva em mais esse momento, nos trazendo principalmente discernimento, né, clareza, para que nós possamos estar aqui inteiramente. É, e como a Miriam colocou, né, assim, nem todas as semanas eu vou estar aqui, principalmente o mês que vem é o mês que eu começo uma especialização, então eu vou precisar estar fora no mês inteiro, né, mas eu retorno em outubro, em novembro e dezembro. Mas as meninas já estão, a gente já está com toda a coordenação aí, né, dos temas, das pessoas que vão fazer. E a gente tem a referência do Jason, né, que é o livro Educação dos Sentimentos, que nos ajuda a conduzir esse trabalho, que é bem desafiador, mas ele também tem uma proposta muito amorosa, que é a nossa busca pelo autoconhecimento. E aí, nessa nossa empreitada, né, eu queria reforçar a importância de que nós comecemos ou continuemos a prática da meditação, que é uma prática muito importante para auxiliar a gente a se manter mais em equilíbrio, né, mais em conexão com a vida, mais em conexão com os nossos valores. E eu queria propor que a gente fechasse os nossos olhos agora, antes de começar a parte mais teórica, né, de conhecimento, que a gente pudesse colocar os nossos dois pés no chão, se for possível, e fechar os nossos olhos e começar a lembrar como foi o nosso dia. Então, nós vamos fazer uma meditação guiada hoje, que é uma meditação de relembrar o nosso dia. Desde a hora que nós acordamos, que nos levantamos, e aquilo que foi prioridade para a gente naquele primeiro momento. Pode ter sido a atuação na casa, na higiene pessoal, na primeira refeição do dia, nas preocupações com o trabalho. Então, que nós possamos agora lembrar, desde a hora que nós acordamos, e aquilo que ficou evidente ou mais importante no primeiro momento. E que nós possamos olhar para essa atitude nossa, quer seja ela qual foi, e a gente possa olhar com um olhar benevolente, um olhar de aceitação, um olhar de inclusão. Mesmo que esse primeiro momento, ou essas primeiras horas da manhã tenham sido bastante desafiadoras. Que nós possamos olhar para essa nossa dinâmica diária, essa dinâmica inicial do dia e buscar no nosso corpo essa aceitação daquilo que foi. Pode ter chegado uma notícia triste, uma notícia que nos sobressaltou, uma notícia que nos trouxe raiva, que nos trouxe medo, o que quer que tenha sido. Que a gente possa olhar agora como se a gente olha pela janela e vê a paisagem. E a gente não avalia, nós só olhamos e percebemos todos os detalhes desse nosso dia. E aí nós vamos avançando pelo andar da hora no nosso dia para o horário do almoço, para depois, na parte da tarde, para o períodozinho inicial da tarde. E todas as atividades que nós nos lembramos agora
e que nós realizamos no dia de hoje. Não só as atividades, mas também as nossas preocupações, as nossas realizações, as nossas alegrias, os nossos contentamentos, as nossas aflições, um momento que talvez a gente tenha perdido a paciência conosco ou com alguém, e vamos olhar para esse dia com esse olhar de que foi assim que foi possível. E em silêncio a gente respira profundamente agora, 3 vezes. E todas as vezes que a gente respira profundamente, inspira, retém um pouquinho o ar e expira, nós dizemos para o nosso cérebro que está tudo bem, que aqui é seguro e que a gente pode confiar. Até o horário que a gente chegou aqui. Chegamos mais cedo, chegamos em cima da hora, não queríamos vir, viemos com vontade, com alegria, com prazer, que a gente possa desenvolver essa sinceridade com a gente. Viemos com expectativa, que será hoje? E assim, nós dizemos sim para o dia que agora já está mais caminhando para o final do que no início. E respirando profundamente, nós vamos perceber o nosso corpo agora nesse momento. Nós vamos dar atenção para o nosso corpo e com essas respirações mais profundas, emitir para o nosso corpo a mensagem de que nós vamos ficar aqui o mais inteiramente possível, que nós vamos nos concentrar, que nós vamos nos dedicar e assim aproveitar ao máximo desses minutos aqui em grupo. E aos pouquinhos a gente vai se colocando mais à vontade, começando a movimentar as nossas mãos, nossos braços, nossos pés, mexendo o nosso corpo, sentindo o corpo que pode ficar mais ereto. A postura sentada é sempre uma postura mais indicada para o estudo. A postura ereta, sentada, com as costas encostadas na cadeira, é sempre mais indicada quando a gente tem a disponibilidade para estudo, né? Claro que às vezes a gente está num dia que foi muito tumultuado, muito difícil, está cansado, então é melhor ficar deitada do que não participar do estudo. Mas é uma dica, né, também para a gente poder aproveitar mais, sabe, esses momentos de desenvolver, né, essa atenção correta para o objetivo que é estudar, né? Eu compartilhei a tela aqui com vocês, tá? Vocês estão vendo? Tá visível, Miriam? Tá, né? Estamos sim. Tá bom. Então, a Miriam já fez até uma recapitulação, né, do que nós é, já trabalhamos aqui. Olha, já avançamos, já estamos na quarta semana e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as emoções. E aí eu pergunto para vocês, né, se a emoção tivesse uma cor, qual a cor que você escolheria hoje da emoção que você está chegando aqui? Se amarelo para alegria, se azul para tristeza, o rosa para o afeto como o amor, o cinza para o medo, o vermelho para a raiva. E aí eu queria que vocês escrevessem isso nesse papelzinho que vocês trouxeram também, né?
e escrevessem o que é que embasa esse sentimento que vocês trazem agora, chegando aqui, né? Vamos Luciane, começar essa classificação está no terceiro slide, né? As cores. Tá, você tá vendo? Não, nós estamos vendo ele pequeno, não ele grande. Uai, peraí, que será que aconteceu? Stop share. Então, fiz aqui, um no grande. Então, ele está passando como se ele tivesse, não tivesse na apresentação, mas ele está em Power, ele está em. Ah, o seu está em PowerPoint? Tá, o meu tá em Porque PowerPoint. você mandou em PDF. Foi, mas é porque ele ficou muito pesado Tá, e aí eu então não aí, consegui. Luciano, você tem que botar ele, tirar ele daqui, botar em apresentação. Aí, clicar clica com o esquerdo, o direito, e vai ter tela. E aí você vai permitir Tá, que você abra ele aqui. Abre ele na apresentação, põe ele na apresentação, vou parar, né? Paro põe ele na apresentação. Aí com o lá mouse, no share, o no share, direito, né? você clica e vai estar lá a tela. Conseguiu ver? Hum, Na apresentação, você vai clicar com o mouse no direito e vai lá. Tem mostrar exibição tela. Na tela, lá embaixo tem mostrar barra de tarefa. Aí você clica. Aí quando você voltar não tá pro... aparecendo isso para mim. Não tá Não, aparecendo. Você quer eu vou botar fazer? eu não consegui, eu não transformei ele. Então, eu vou Hum, fazer ele em PowerPoint, em PDF mesmo, tá bom? Vamos Isso, ver. pode ser, não tem problema. É porque acho que a gente vai perder tempo e eu não Pronto, achei essa. foi. Tá entrando. Isso, entrou. Entrou. Então, é isso que Tá. a gente não estava vendo esse slide, por isso eles podem ter Ah, então dúvida. tá. Então tá. É, não tem problema. E agora vocês estão vendo, né? E aí eu queria que vocês escrevessem aí no papel qual é a emoção que representa como vocês estão chegando aqui hoje. Pode ser de uma situação que aconteceu lá mais cedo, por isso que a gente fez essa recapitulação aí, né, de como foi o dia. E aí eu queria que vocês escrevessem também por que estão se sentindo assim, tá? Quem se sentir à vontade também, tá, gente? E depois que escrever, eu queria um voluntário para falar. Quem quiser também. Quem já escreveu? Rosa. Quem foi? Fátima? Fátima, você quer falar, Fátima? Quer abrir o microfone, falar? Deixa eu achar a Eu Fátima já aqui. escrevi. Sim, É para escrever no chat ou só na folhinha? na folhinha. E se você Uhum. quiser falar ou escrever no chat. A Fátima não está conseguindo abrir o Não microfone, está né? conseguindo abrir. Eu não consigo Tá. abrir o microfone, só consigo fechar. É, não tem problema. Se Pode ser você a quiser Carly. escrever no chat, tá, Fátima? Não tem problema também. Pode escrever. Alguém quer falar? Carli? É, eu escolhi amarelo, inclusive estou de amarelo. Hoje eu estou, meu ânimo tá, apesar de ter altos e baixos, mas Só um minutinho, Carli. Eu Pode acho que falar, Glória, com a o seu gente. microfone está aberto, Glória. Isso, porque eu Obrigada. aqui atrás está difícil. Isso. Pode falar, Carli. apesar de ter
acontecido coisas não tão alegres, também me chateei, também teve uma notícia mais impactante, mas no geral eu fiquei muito mais alegre Uhum. com possibilidades, novas possibilidades que estão acontecendo, que eram coisas que eu queria, então hoje eu estou com essa alegria do novo. Uhum, uhum. Muito bom. Muito obrigada aí pela sua contribuição. Muito bom. Luciana, Álvaro, eu, pode falar. eu escolhi o Amael porque hoje é o meu aniversário e Oh, eu estou mais alegre. por isso Eu você está acho recebendo tantos que telefonemas, graças está por isso, assim, né? por Ah, com isso esse. eu Parabéns, querido. estou dando uma fugida assim, Isso, por isso que ele de vez em sim, quando fecha aí a tela e vai sim, atender sim, telefone, mas que sim, bom que você também não abriu mão sim. de estar aqui e Não, estar não, participando. Que bom, não, que Mas não. bolo que é alegria. bom, ó. Bolo virtual, né, Álvaro? Como, né? Tudo virtual. Então, Muito por bom. isso eu escolhi o amarelo. Tá ótimo. Isso realmente é um motivo para a gente escolher o amarelo, né? Sim, Novidades, como a Carly colocou, agora, né? Mais um ano da sua chegada aqui na Terra, olha só. sim. Quem mais escolheu uma cor diferente do amarelo? Glória, pode falar. Então, eu, Glória, que Pode falar, Glória. alguém vai falar? Pode falar? Pode. Eu escolhi. Engraçado, quando você falou de cor, você não falou nada, você falou de cor. Eu falei vermelho, porque eu amo vermelho. Amo Aham. vermelho. Depois, não, quando você, né, relacionou com a emoção, não. Então eu fico com rosa, o afeto, o amor. Hoje, assim, hoje eu acho que eu tô mais para isso, um afeto, um Uhum. amor, um aconchego, sabe? Igual aqueles gatinhos que ficam. E a alegria, o amarelo, eu gosto muito. Minha casa é amarela, sempre pinto de amarelo. Cheguei. Entendeu? Mas Aham. hoje, agora, fazendo a correlação que você fez, eu estou pro rosa. Tá ótimo. Muito bom. Alguém escolheu o vermelho, gente? Então, Lu, Thelma, posso falar? Pode. Então, quando eu cheguei, eu não peguei essa denominação das cores, que seria como você estava se sentindo hoje, mas escolhi uma cor, eu escolhi azul logo, sabe? Aham. Porque é assim, a minha cor preferida é o azul. Então, eu fui nela. Aí é que eu Aham. vi a classificação aí do lado, né? Que o azul é uma Aham. tristeza. E eu acho que assim, que cai bem mesmo comigo, porque eu não sou uma pessoa assim, me sinto tão alegre. Eu carrego uma tristezazinha no íntimo, né? Então eu Uhum. vi que Uhum. bateu bem. Mas Uhum. escolhendo hoje, aí eu escolheria uma cor amarela, né? Uhum. Hoje à tarde eu passei a tarde toda no movimento do Meimei, foi assim, uma coisa bem produtiva. Conheci uma pessoa nova fazendo uma parceria com a gente. Então foi assim bem motivador, foi uma tarde bem prazerosa, bem alegre. Então, o dia Uhum. escolheria o amarelo, mas me identifico com o azul. Ótimo, muito bom. É bom, né, a gente trabalhar com pessoas já também assim com mais consciência de si, né? Que eu acho que isso é interessante. Por isso que eu perguntei, alguém escolheu o vermelho, né? Escolheu a cor azul, por exemplo, né, gente? Porque é muito importante que nós saiamos daqui hoje com a consciência de que as emoções, elas não são principalmente as emoções denominadas negativas, né? A tristeza, né? O cinza, o vermelho, como sendo negativas nesse sentido de que elas não nos ajudam a evoluir. Todas as emoções que nos compõem, elas são como se fossem matéria-prima para a nossa evolução, né? Então, se elas existem, elas nos ensinam algo, né? Elas são ponte para a nossa evolução, né? Mas, em geral, a gente tem dificuldade.
né? Hoje, se eu pudesse, fazendo essa avaliação do meu dia, né, eu escolheria o vermelho, né? Eu estou no meu consultório aqui e hoje o dia inteiro é proibido obra no consultório, né, durante o dia todo, mas no prédio ao lado está em obra e foi uma barulheira o dia inteiro. Então eu fiquei extremamente irritada, agora que eu estou mais calma, mas eu já reclamei com o porteiro, já reclamei com a tudo aqui, né? Pensando na administração, achando que era do prédio, e claro, não pode ter obra, né, no horário de atendimento ao público. Mas até eu me acalmar, porque realmente o barulho, né, agita a gente. E eu tenho uma hipersensibilidade com barulho também. Então, hoje o vermelho seria a minha cor. Né? E aí eu tive que ter muito mais atenção, muito mais dedicação para controlar essa emoção, sabe? Foi uma prova, eu falei, nossa, tá bem de acordo com o estudo de hoje, né? Essa consciência aí, sabe, da emoção, porque é muito importante que a gente possa fazer um resuminho do nosso dia, né? Atendendo lá a pergunta de Kardec, né? Qual o meio mais eficaz da gente se conhecer? E aí os espíritos respondem, né, lá na questão 919, conhece-te a ti mesmo, e esse conhece-te a ti mesmo é diário, né? E as emoções nos ajudam muito a nos conhecermos. Então é muito importante mesmo que a gente tenha assim mais clareza e até mesmo como a Thelma falou, que foi ótima, né, a fala dela, qual é o pano de fundo da minha existência? A gente tem um pano de fundo da existência, né? Em geral, é um afeto que está aí mais presente, né? Que é mais assim, que a gente percebe que é mais nossa marca registrada, que a gente vê assim, tem pessoas que são altamente alegres, que veem todo, né, assim, um lado melhor, né? E tem outras que são mais melancólicas, tem outras que amam todos e tudo, tem outras que são sobressaltadas, assustadas, medrosas. Então isso também nos ajuda a perceber, né, quem somos nós na existência, né, as emoções. Vamos passar, Miriam, eu vou precisar da sua ajuda. Ver se você vai rolando aí isso. Então, as emoções, elas são, né, tem as emoções básicas, como a Márcia já colocou, e a Miriam também já, né, deu uma pincelada sobre essa questão, mas assim, a gente vai falar das emoções básicas hoje, porque elas são muitas e elas dão origem a muitos sentimentos, né? E como foi falado no estudo da Márcia, as emoções, elas são respostas rápidas, que vêm antes da razão, né? É a especialização lá do instinto. Então tem o instinto, né? E aí vem a emoção. Então ela resulta do processo mental e físico que a gente está vivendo, garante a nossa sobrevivência, são universais e naturais, né? E elas são boas ou ruins? O que que vocês acham? As emoções são boas ou ruins? Pode Boas, falar. Pode falar, Glória, e depois Carlinhos. boas. Você acabou de Boas. falar, as emoções são matéria-prima para a evolução. Se Aham. nós não tivéssemos essas emoções lá atrás, o medo que nos preservou, a raiva que nos fez agir, a tristeza que nos fez refletir, recolher, né? A Sim, surpresa, a alegria para comemorar, né? Até o ganho da caça, o ganho de estar junto, o amor que foi crescendo depois, né? Foi um sentimento uhum, que eu acho que é mais evoluído, é muito importante. Estamos sim, aqui por conta dessas emoções. isso. Carlinhos. Obrigada, Glória. Eu concordo com a Glória, mas eu acho que depende. Eu acho Hum, que elas são muito importantes, mas muitas vezes elas nos levam a também a agir de uma forma muito inconsequente, digamos assim, porque elas são tão rápidas, a gente faz de uma forma tão não passando pela razão, né? E às vezes a gente tropeça aí um pouquinho nisso. Mas uhum,
Com relação a toda a nossa evolução, concordo plenamente com a Glória. Uhum. Mas Sim. foi por isso que a Luciane falou: atenção para controlar a emoção. A Uhum. emoção é boa, controlada por nós. Isso. Por Então, desenfreada, ela vira um carro sem freio. isso, né? E aí, nós sabemos, né, que todas elas, em exagero, né, à exceção do amor. Não, não vou colocar o amor em exceção, não, porque existe o amor também que adoece, né? Então, todas elas, se elas não são, né, também baseadas numa consciência do que acontece, pode nos levar a patologizar, né? Então, aquele que muito ama também pode fazer o quê com o outro? Sufocar, impedir a evolução. Mãe com filho, então, né? Nós sabemos muito bem quantas vezes o nosso amor é tão grande que a gente super protege e aí não permite frustração, sofrimento, né? E situações que são, lógico, né, na medida da manutenção, né, de um estado de preservação, mas muitas vezes a gente quer evitar todo e qualquer mal para aquele que a gente ama. E isso não é possível, não é saudável, né? É, e quando acontece isso resvala para uma dificuldade para o outro, né? E para a gente também, né, gente? Porque quem ama demais comete muitas situações que magoam a sua própria existência, né? Então, é muito importante que a gente veja que a emoção ela pode ser negativa quando ela está a serviço mesmo de uma dificuldade, né, do primarismo, como já foi colocado aqui, eu acho que foi a Márcia, né, da questão das pessoas que são extremamente emocionais, raivosas, né, pessoas que se entregam à tristeza a ponto de não colaborarem, né, com a sua própria existência, com a vida que foi dada para ela, né? Então isso tudo também faz a gente perceber que depende em muitos pontos de como que a nossa emoção ela está consciente e ela está atuando em favor da vida e do progresso, né? Porque as nossas emoções elas estão intimamente ligadas à lei do progresso, sabe? Do nosso aperfeiçoamento moral, né? E o pensamento também é algo que eu anotei aqui que é importante, né? Que o pensamento ele nos auxilia muito nas nossas emoções. Então, quanto mais a gente está ligado, né, sintonizado, antenado com aquilo que está acontecendo, né, usando a nossa capacidade intelectual, racional, melhor é para que a gente possa canalizar, né, aquilo que a gente sente, né, que vem assim como numa rapidez de reação para uma atitude mais adequada, né? Então, hoje a gente vai falar das emoções, mas vocês sabem que já foi dada até a diferença entre as emoções e os sentimentos, que também, né, quem não viu ainda, a aula da Márcia, ela colocou um pouquinho isso, e na próxima aula é que a gente vai falar um pouco mais, porque aí é o capítulo 5 é vontade e sentimento, então eu não vou aprofundar na questão do sentimento, e a gente vai falar das emoções básicas aqui, tá? Então pode passar, Ô, Miriam, por favor. Luciane, Pode Luciane, perguntar, Ana. Oi, não é, Ana. é só para exemplificar mesmo quando você está perguntando sobre as emoções podem ser boas ou ruins. Então, eu vou usar o seu exemplo. Hoje Tá. você teve oportunidade de sentir a emoção da raiva por conta da obra, mas os seus pensamentos, o seu direcionamento, né? Você canalizou essa coisa ruim tentando trabalhar a paciência, assim, deletar esse barulho da tua mente e tudo. Então, assim.
A pessoa, quando quer, ela consegue, porque, ao contrário, você poderia cair para o embate. Você poderia ir lá no chefe da obra, falar um monte de desaforo, arrumar uma confusão, chamar os vizinhos, criar um abaixo-assinado e por aí afora, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente as emoções elas podem ser boas ou ruins, mas depende muito da gente, de como a gente vai estar naquele momento para poder dar um direcionamento para aquele sentimento, né? Para aquela Uhum, emoção. E aí uhum, tudo vem através do pensamento mesmo, o pensamento que vai sim. auxiliar a gente nesse momento. É. E isso é importante, né, que a Ana está colocando, né, porque a gente precisa realmente conhecer um pouco mais. Obrigada, Ana, né, esse autoconhecimento mesmo e também estabelecer assim o que eu faço com isso, né, a partir do momento que eu estou sentindo, porque quando a gente conhece, eu estou com raiva, eu estou triste. Mas isso nesse momento aqui, né, que eu já me dei conta, porque quando a gente se dá conta o que que acontece, né? Como é que eu senti a raiva? Eu fiquei irritada, né? Como é que a gente fica irritado? A gente fica agitado, o coração, o rosto começa a esquentar, né? O corpo fica agitadíssimo. Eu então fico agitadíssimo, porque eu já sou sinestésica, então o corpo fica ali, né? Meio que não cabendo direito assim na cadeira, né? E os pensamentos acelerados e a vontade de agir de uma forma agressiva, né? E aí é preciso que a gente entre com essa consciência e perceba assim, mas o que que eu posso fazer, né? Eu vou esclarecer, eu vou saber onde que é. Não, não é aqui. Então eu não posso reclamar, porque eu não posso reclamar do prédio do lado, né? Eu posso reclamar se fosse aqui dentro desse prédio, né? Que é um prédio comercial e que é proibido o barulho durante o horário comercial. Mas é isso. Então é tão rápido que é mais rápido que a razão. Então, né, qual é o antídoto para essa rapidez, né, que é importante a gente perceber, né? É a vigilância. Se a gente conhece as nossas dificuldades, né, é importante a gente estar vigilante, né? A emoção, ela tem uma lógica racional. Então, há sempre uma lógica por trás da nossa emoção. A gente se emociona ou reage emocionalmente daquela forma porque existe uma lógica. E essa lógica está onde? No nosso inconsciente. Nem sempre a nossa lógica é consciente. Então, quanto mais trabalhado a gente é, quanto mais conhecimento a gente traz sobre nós mesmos, mais consciência a gente vai ter sobre o que é que aperta o nosso calo, né? Vamos dizer assim, tá? E aí fica mais fácil. As emoções, elas sempre se amparam em certezas, né? E cada um de nós tem a sua certeza. Como também já foi falado aqui, existem pessoas que reagem com uma alegria esfuziante diante do seu aniversário, né? Como o Alvin está fazendo aí hoje. E outras pessoas se entristecem. E cada um tem a sua razão. Se você vai perguntar, por que eu não gosto, né? No dia do meu aniversário é um dia comum, é como qualquer outro. Ou então assim, mas lá na minha família nunca ninguém comemorou. Ou então eu já sei que nesse dia a minha avó faleceu, no dia que eu nasci, então a minha mãe já estava triste. E aí, então você vai vendo que cada um tem a sua história, a sua verdade, que embasa também aquilo que tem de sentimento, né? E isso é muito importante da gente perceber também, porque isso traz a explicação, né, para a manutenção daquilo que você está sentindo, né? E isso está sempre muito baseado mesmo na vivência que a gente tem. Então, é muito importante a gente perceber como é também a nossa família, como é o nosso entorno, porque nós fazemos parte de uma família espiritual, mas nós fazemos parte de uma família consanguínea. Nessa família consanguínea, né, essa família de convivência, como é uma determinada emoção? Muitas famílias, a gente percebe que elas são de pessoas tristes, muito tristes, né?
Então você vai olhando, são histórias que as pessoas se mantêm nessa tristeza, se mantêm caladas, se mantêm sem falar muito entre família, né? Então é aquela família que todos são muito parecidos ou são muito raivosos, então eles reagem primeiro para depois esclarecer e quando vê, de repente já até bateu, já falou mal, já ultrapassou, né? Então são essas nuances aí e aí eu trouxe esse quadro que foi usado pela Miriam também, né, que as nuances de cada uma das emoções, elas são muito interessantes, porque elas também falam da progressão, na nossa progressão, né, em relação à organização dessas emoções. Então, o nojo, por exemplo, ele pode ser eh, referendado, né, na nossa atitude através de uma antipatia, de uma aversão, de uma repugnância, de uma repulsa, de um ódio. Então, olha as nuances, né? São, né, uma antipatia é muito diferente de um ódio, não é? Não tem uma gradação aí, né? Assim como o medo. Uma coisa é o receio, outra é a ansiedade, outra é o desespero, o pânico e o terror. Aí a gente vai percebendo que cada um deles vai trazendo mais ou menos implicações na sua vida, né? Porque quem tem um receio ele está no nível tranquilo, diferente daquele que tem um terror, né? Que de repente é o máximo do pânico, ou seja, aquilo que você não consegue mais fazer, você não sai mais de casa porque você está com medo. Que o externo ele é tão assustador, é tão amedrontador que ele te impede de sair, né? Assim como a alegria que tem os prazeres sensoriais, né? Então eu sinto meu corpo todo alegre, é uma diversão, é um alívio, é um entusiasmo, é um êxtase, né? Olha a progressão também. A tristeza, o desapontamento, o desânimo, o desamparo, luto, angústia. A raiva, um aborrecimento, frustração, irritação, amargura, fúria. Então é importante a gente perceber a que níveis a gente pode chegar, e todos nós podemos chegar a todos esses níveis, dependendo da situação, né? Uma vez uma professora na faculdade, ela falou, eu sou totalmente contra assassinato de qualquer forma, mas eu não sei se eu estivesse numa situação extremamente desesperadora na minha casa, por exemplo, uma pessoa que está violentando a minha filha, e se eu tivesse uma arma, se eu não teria capacidade de atirar nessa pessoa, né? Então, dependendo da circunstância, da situação, nós podemos ter atitudes que nós condenamos, inclusive não só nos outros, mas em nós mesmos, como se a gente dissesse, nunca eu teria essa possibilidade, essa capacidade de fazer isso. E depende, né, gente? Do que é que está acontecendo, qual é o momento, o que é que nós estamos vivendo ali, tá? Tá tranquilo aqui? Vamos avançar? Podem ir contribuindo, tá bom? Que eu acho ótimo, né? Isso. Então, o corpo sente o que a alma vive, né? Então, por isso, essa importância, né, do estudo, tanto da Miriam e da Márcia anteriores, que vão falar para gente que nós somos espíritos e que a nossa emoção não só está ligada à reação física, né? Os estudos científicos, eles se baseiam nisso, né? Em como nós reagimos fisicamente e qual o nível de desequilíbrio que qualquer emoção pode trazer para a gente, inclusive o amor, como eu já falei. E o que é importante dentro dessa proposta do livro do Jason de Camargo, da educação dos sentimentos, é a gente poder desenvolver mais saúde, né? Porque quando a gente se conhece mais, tem mais conhecimento das nossas emoções e a gente tem uma ingerência maior sobre eles e aí transforma, né? Os sentimentos de uma maneira que eles são a nosso favor, a favor do nosso progresso, nós estamos em direção de uma saúde integral. Mas é importante que a gente não esqueça que nós somos espíritos que viemos de várias encarnações.
né? E é isso que a gente vai olhar um pouquinho hoje aqui em relação às emoções. Porque se a gente ficar só no estudo científico, né, material, das é, propostas materialistas, né, a gente vai observar que tem uma restrição. Quando a gente amplia e olha mais para a questão do espírito que já viveu várias existências, né? E aí passou por várias experiências. Hoje nós somos o resultado de tudo aquilo que a gente já viveu. Então, como a Thelma falou, vou usar o seu exemplo, né, Thelma? Então, eu sinto que tem na base ali uma tristeza, né? Então, o que é que esse espírito, né, hoje que está aqui como Thelma, já viveu ao longo das suas várias existências, para ela chegar à conclusão de que eu sou mais chegadinha na tristeza, né? Eu tenho mais uma melancolia, eu tendo mais a ficar nessas características mais da tristeza do que, por exemplo, da alegria, né? Então, são as experiências que ela foi vivendo. Agora, isso é possível de ser mudado? Claro, né? Quando a gente vai desenvolvendo a consciência e vai percebendo que agora eu vou me dar mais oportunidades de cultivar, por exemplo, né? A coragem de enfrentar os meus medos, né? A alegria diante das dificuldades e dos desafios da vida. Então, a gente está se propondo novas provas, tá? Tá claro, mas não é fácil, né? Vamos avançar aí, vamos. Estou vendo só as carinhas pensativas, né? A gente sabe que assim, né? É isso, olhar as emoções pela visão espírita é importante porque a gente vê que as emoções são uma parte fundamental da experiência humana e elas possuem profundos significados, né? Então, eu vou apresentar aqui, tá? Eu ia fazer um quadro, mas eu até esqueci e tirei aí, mas assim, eu vou apresentar uma por uma e a interpretação espírita, né? Que a gente pode dar, a visão mais ampliada, saindo um pouco, né, da visão mais acadêmica, só materialista, e ver como que nós podemos evoluir, né, e avançar no nosso crescimento espiritual usando as emoções, todas elas, como nossas aliadas. Vamos lá? Né? Então, na visão espírita, as emoções não são apenas reações bioquímicas, mas expressões da alma que refletem nosso estado evolutivo. Elas funcionam como sinalizadores importantes em nossa jornada de aperfeiçoamento espiritual. Então, elas surgem como respostas aos estímulos internos e externos, mas também carregam influências de experiências passadas, inclusive de outras encarnações, inclusive, principalmente, de traumas que nós vivemos no passado, né? Aquelas que nos paralisam, aquelas que nos dificultam, elas estão baseadas em trauma. Aquelas que refletem o nosso lado mais luz, né, assim, mais alegre ou mais amoroso, é porque a gente já superou traumas, tá? Significado espiritual. Cada emoção tem um propósito educativo para o espírito, oferecendo oportunidades de aprendizado e crescimento moral. E a doutrina espírita propõe caminhos para educar as emoções através da fé raciocinada, da prece e do exercício constante das virtudes, que é a parte final, né, do livro, pode passar. A parte final do livro que vai buscando esse aprimoramento das virtudes, né? E agora a gente vai falar um por um deles, né? E aí, a cada momento que vocês quiserem, podem ir interferindo, né? Assim, aproveitando para trazer exemplos, o que vocês acham ou dúvidas em relação a cada um deles, tá? Então, o medo, por exemplo, ele surge como? Ele surge do instinto de preservação. É um mecanismo natural que nos protege de ameaças, como a Glória falou, né? Então, assim, graças a eles, né, as emoções, e aí eu falo graças ao medo, que nós não fomos comidos lá pelos animais ferozes quando a gente vivia na época das cavernas, né? A gente se mandava mesmo, né? Então a gente saía correndo porque o medo dizia pra gente, ele é mais forte do que você, sai correndo.
né? Desenvolve outras estratégias, porque você enfrentar com unhas e dentes uma onça, por exemplo, não vai rolar. Você vai perder, né? E aí você vai perder a encarnação. Então é muito importante mesmo que a gente vai sabendo que o medo nos ajuda a perceber assim, olha, pode ter algo ali que é perigoso. Pode ter algo ali que vai tirar a sua vida. Pode falar, Solange. Levantou a mão, Solange? Levantei, é porque eu estou no celular e aí desce o microfone para destravar. Ah, tá. Eu estava lembrando aqui que o medo também vem, muitas vezes, da forma como a criança é tratada quando pequena, da agressividade infantil, da agressividade de pai e mãe, ou do bullying excessivo na escola, de uma série de coisas desse tipo. Uhum. O medo, por exemplo, ele tem no instinto, ele tem aquela sensação, aquela reação de fuga ou luta, né? Ou Sim, você foge, ou você luta. Então, ele pode cair para dois caminhos. Ele pode cair para depressão, ele pode cair para agressividade. sim, sim. Ótimo. E Isso isso é aí. muito importante, porque dependendo da pessoa, eu já passei situações mais novas em que eu sentia dentro de mim surgia a leoa que um dia eu fui. E leoa mesmo, que eu queria voar em cima e fazer tudo que tinha que fazer, Sim. entendeu? Hoje eu controlo, mas tem determinadas situações que ainda me deixam muito revoltadas, digamos assim. Uhum. Aí vou para casa, vamos supor, domingo eu tive uma situação e fui para casa, fiquei muito revoltada, não comentei com ninguém na rua, fui para casa e depois aquilo ficou me remoendo. Eu falei, Uhum. mas eu não posso ficar assim. Eu não posso ficar me remoendo, porque eu não vou mudar aquela realidade. Eu não vou mudar aquela pessoa que falou tanta asneira no meu Uhum. ouvido, entendeu? Aí eu comecei, meu Deus, me ajuda, Jesus me. Aí comecei a fazer oração e pedindo para que aquilo se acalmasse, para que aquilo se aplainasse e que esse espírito fosse mais iluminado do que. Porque a luz que ele está é pouca, entendeu? Uhum. Comparado com o que a gente esperaria da situação, na posição, no cargo que ele ocupa, digamos assim, né? Sim. Muito bom. Importante a sua contribuição, né? Porque é isso mesmo. É, é importante, né, a gente perceber, como eu notei aqui, né, que o medo, muitas vezes, ele é altamente adaptativo para a vida da gente, né? Ele nos mostra qual é o perigo, mas também ele pode ser desproporcional quando ele está baseado em situações lá da infância, né? A gente não precisa ir longe, lá na outra vida. Então, eu até tinha preparado, mas eu vi que ia ficar muito extenso, mas depois eu posso até passar esse material para vocês, né, de como que cada emoção, uma determinada fase da criança, né, de nós que fomos criança, como que isso interfere, né? Por exemplo, lá no início, se a gente não tem o que é básico, que é aquele aconchego da segurança física e emocional dos nossos pais ou dos cuidadores, claro que a gente vai desenvolver problema de confiança, né? Então, por quê? Confiança e desconfiança, porque a gente não teve o que era primordial lá do zero de meses até um ano de idade, por exemplo, né? Que o Erickson fala que é da segurança física e emocional. Então, é muito importante, Eric Erickson, né? Que estuda essas fases de desenvolvimento infantil. E aí, se eu tenho
o tempo todo insegurança, ou seja, que eu vivo numa incerteza, né, do carinho, do cuidado, de que eu vou receber as questões básicas, né, de alimentação, de aconchego, de proteção do frio, do calor, né? Então, eu não vou desenvolver essa confiança, né? Se eu não tenho o colo direitinho ali, né? Então, isso com certeza vai repercutir na minha vida, tá? E o psiquiatra Mirey Lopes, que também é muito importante, né? Que ele estuda já a parte mais patológica, ele diz que a gente tem medo por carência, por estímulos ou imaginário. Então, o que que seria o medo por carência, né? Aquele que se desenvolve a partir do momento que você desconfia de si mesmo. Então, vamos dar um exemplo aí. Você está trabalhando, está bem no emprego e tal, daqui a pouco você é dispensado. Excesso de contingente, né? Só que você já começa ali, dependendo de como que você foi lá na infância, eu não estou nem falando de vida passada, mas se a gente considera a vida passada também, né, como que foram as minhas experiências pregressas em relação a ser rejeitado, né, porque é uma rejeição, como é que eu faço no próximo emprego? Eu posso já desenvolver uma questão de não confiar mais no potencial que eu tenho, né? Mesmo que tenha sido excesso de contingente, mas será que realmente foi isso? Ou será que eu não consegui atender, né, à expectativa? E aí a minha estima vai lá embaixo, e aí entra toda a carência mesmo que nubla o meu olhar para o potencial. O medo por estímulo, ele pode ser baseado em crendices, né? Então, quem de nós já não virou várias vezes o chinelo que estava virado porque senão a mãe morre, né? Na aula de educação física não podia andar de costas porque senão a mãe morre. Então a mãe morria, né? Pelo menos eu me lembro disso assim, que eu estava pensando assim, quais são, né, as crendices. Mas também, assim, passar debaixo de escada é azar. Então, o medo, quando a gente passava, né? Eu lembro que a minha mãe passava muito isso, a minha avó, né? Então, assim, a gente passava numa calçada, tinha uma escada, a gente tinha que dar a volta, não podia passar debaixo da escada, porque ia ser azar certo, né? Um Ô, gato preto Luciana. passar na nossa frente, então. Oi, Ana. Eu ia falar do gato preto, mas se chupar manga e beber leite, Chupar morre. manga e beber leite, morre, né? Isso. Então, são muitas coisas que são causadas também A por vassoura crendices. atrás da porta, outra, né? Mas isso é uma coisa boa, você sabe, né, Solange? A vassoura atrás da porta é para visitas indesejáveis, que você quer que ela vá embora logo. É isso, Pelo exatamente. menos foi isso que eu aprendi. Né? Mas, É, então, e o medo imaginário, né, gente? O medo imaginário é algo que está muito baseado em situações de vida passada, né? Daquilo que eu já vivi, que eu não me lembro, mas que se mantém aqui enquanto experiência e até como repercussão, né? Então, somos nós, né, mães, por exemplo, que vamos lá toda hora para ver se o filho, o bebezinho, está dormindo, está respirando, se ele não morreu, né? O que que aconteceu, né? O hipocondríaco que tem mania de doença, então, assim, deu um espirro, ele já corre para tomar remédio, porque ele pode estar com uma doença muito grave, incurável, né? A pessoa ciumenta, que diante de um olhar do marido ou da esposa para uma outra pessoa já pensa em infidelidade. Então, são as circunstâncias que criam estimulam a nossa imaginação, né? Então, o medo, ele também pode estar nesse lado mais de sofrimento e patológico, né? Não só apenas como um instinto de conservação, que é o papel dele, né? Então, porque o papel evolutivo é exatamente proteger a nossa vida física e alertar para os perigos reais, funcionando como um mecanismo de defesa necessário na nossa vida, tá? Pode passar. Então, o medo, quando excessivo, pode paralisar nossa evolução espiritual. A doutrina espírita oferece ferramentas para transformá-lo em prudência saudável.
Então, como? Né? Muito interessante até que a Solange já até antecipou. Ai, meu Deus, né? Dai-me paciência para que eu possa, né? Pode parecer que é uma fala assim arrogante, né? Mas às vezes é importante mesmo que a gente se conecte com a confiança em Deus nessas horas, né? Tanto em relação ao medo quanto à paciência também. Tá bom, Isabel, tudo bem. A Isabel tem que sair. Obrigada. Então, tá aqui, né? Fortalecer a fé raciocinada, compreendendo que estamos sob a proteção divina e que nada acontece por acaso. Praticar a prece como um instrumento de conexão com o plano superior, buscando amparo e orientação. Enfrentar os desafios com serenidade, compreendendo-os como oportunidade de crescimento espiritual. Então, quando a gente educa o medo, a gente transforma uma emoção potencialmente limitante em um impulso para um aprimoramento moral. Né? Então, é como se fosse realmente uma possibilidade da gente aprender com o medo, né? Olhar para ele de frente. A gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre partes internas, que é uma fala bem interessante lá, né? Que a gente vê uma contribuição da Joana de Ângeles. E às vezes a gente tem uma parte medrosa dentro de nós. Às vezes não, todos nós temos uma parte medrosa dentro de nós. Tiane, E dá licença. pode falar, Fátima. Eu, eu sempre tive medo. Vocês vão rir agora, tá? O meu medo é de eletricidade. Uhum, Não sei por quê, mas desde mocinha eu tive medo de eletricidade. Quando eu uhum, me casei, tive uma filha, e ela, com 6 meses, eu tive uma padaria e estava meio reformando. E ela, com 6 meses, eu deixava ela no chão perto de mim no colchonete e eu trabalhando. E ela, do nada, começou a gatinhar e meteu a mão na fiação que estava sendo feita a parte elétrica da padaria. uhum. Daí, então, eu já tinha medo. Eu piorou mais o meu medo. Então, qualquer Sim, coisinha de fio, hoje em dia que eu sou avó, eu tampo tudo que é buraco da casa com a parte sim. elétrica. Então, assim, eu tenho um trauma, não sei por quê. Esse é meu neto. Oi, Fala boa noite. Boa noite. boa noite, querido. Então, eu assim, a netinha tá lá na sala com o marido para mim poder assistir a aula, porque é complicado. Então, Sim. assim, não sei, é uma coisa que tem dentro de mim, esse medo, que eu não sei, assim, você falando de vidas passadas, pode ser que alguma coisa aconteceu comigo e que eu tenho que estar aprendendo a reagir a este meu medo da eletricidade, que assim, eu me precavo, mas é o fio lá e eu cá. Uhum, Você uhum, entendeu? É um trauma sim. que eu tenho que eu não sei por quê. Quando criança, nunca tive acidente nenhum. E Uhum. assim, é um medo que eu não vejo que tenha. Será que tem a ver com a espiritualidade? É. Então, cada um de nós tem uma vivência em relação às situações, como você falou, né? Se vocês vão rir de mim, porque existem medos que a princípio parecem inexplicáveis mesmo, né? O que pode uma borboleta fazer de mal para alguém? Mas existem pessoas que têm medo de borboleta, né? O que pode um peixinho fazer mal a alguém, né? Uma lagartixa. Tudo bem que é meio nojento, se cai em cima da gente é gelado, não sei o quê, mas, né, muitas vezes em situações de vida passada, isso não foi dessa forma. E existe às vezes uma generalização, e quando a gente vem para uma outra vida, não é exatamente a borboleta, né? Mas é a forma como o nosso psiquismo fez a associação. Então, como você falou, né, a eletricidade ela é maravilhosa para a gente, mas ela também é extremamente perigosa. As pessoas podem morrer mesmo de choque elétrico, né? Então, existe uma lógica aí por trás do seu medo. Nenhum medo ele é irracional, pelo menos não na visão espírita, sabe? Porque às vezes a gente fala de medos irracionais, né? Mas se você for olhar por baixo, tem uma lógica estabelecida pelo nosso inconsciente, tá?
Só que a gente não vai entrar aqui porque a gente não sabe, mas assim, quando você fala da espiritualidade, né, assim, pode ser algo de vida passada, né? Pode ser alguma é, oportunidade, né, de um espírito obsessor se aproveitar do seu medo para te intimidar mais? Pode, claro, né? Nesse sentido, os nossos obsessores nos conhecem profundamente e eles sabem onde é que nosso calo aperta. Né? Então, muitas vezes, um medo ele pode se transformar em pânico exatamente por uma atuação, né, maior de obsessores mesmo, estimulando essa nossa parte mais frágil da emoção, tá? Vamos avançar. Passa outro? Pode. E a raiva? Vamos lá. A raiva, ela é uma reação à frustração ou ameaça, manifestando-se quando nos sentimos contrariados ou agredidos. Indica orgulho ferido ou desejo excessivo de controle. Revela aspectos do ego que ainda precisam ser trabalhados pelo espírito em evolução. Quando bem direcionada, pode impulsionar a ação e defesa legítima. Funciona como sinalizador de questões internas que precisam ser resolvidas, né? Então, voltando ao meu exemplo hoje aqui, né? Eu precisei ir lá esclarecer e saber se o barulho não era realmente aqui do prédio, né? A minha raiva me impulsionou a isso. Eu precisava resolver isso, porque esse é o meu limite para trabalhar. Se fosse aqui, eu ia reclamar, né? Mas assim, ou eu trabalharia aqui da forma como foi hoje, né, na bateção e desenvolvendo, como a Ana colocou aí para mim, fez uma análise perfeita do que eu precisei desenvolver, né, de habilidades para eu poder ficar e sobreviver a este dia. Agora está nessa paz aqui, porque não tem mais barulho, né? Mas eu precisei desenvolver e colocar em prática algumas habilidades, tá? Pode falar, Amanda. 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 Então, eu ia falar sobre. Peraí, Tá só um dando eco. instantinho, desculpa. Eu ia falar sobre a questão anterior que você tinha falado, Sim. que sobre o medo, né? Que Aham. quando eu era mais jovem, bebê, né? A minha mãe, ela partiu para o plano espiritual. E isso, na minha vida, eu hoje como adulta, eu sei que isso afetou muito, assim, pro lado negativo da minha vida, porque eu sempre tive aquela necessidade de ter a minha mãe e eu não pude ter a minha mãe. Então, eu tenho isso comigo, né? De tipo, um medo que eu tenho. Ai, saiu aqui. Eita, pera. Estou te ouvindo, pode falar. Então, o medo que eu tenho é, tipo, eu tenho uma irmã por parte de mãe, que é a minha irmã mais velha. E tinha o meu irmão, que era o meu irmão do meio, que ele faleceu. Então, eu sempre pensava assim, e se um dia eu perder meus dois irmãos, Uhum. e como que eu vou ficar no mundo? Eu vou ficar no mundo sozinha, sem meu, eu não tinha mais o meu pai, não tinha mais a minha mãe. Eu sempre pensava, tipo, de não ter mais eles, porque eles eram o vínculo, são o vínculo mais forte que eu Uhum. tenho com a minha mãe. E aí meu irmão partiu, e hoje em dia eu tenho a minha irmã. E eu não, eu às vezes eu penso nisso, mas eu às vezes não gosto de pensar, porque a minha irmã ela é um ser assim muito iluminado, sabe? Ela é Uhum. uma pessoa muito maravilhosa e tipo, é, é- Ih, caiu. Ela caiu, é. Ah, que pena. Então, quando ela Ela voltar, a gente Hum, continua, tá? O tá. que ela estava colocando, que é muito importante, né? Acho que serve para a gente, né? Essa coisa do desamparo, né? Que a gente fica e a gente esquece de algo
fundamental que a doutrina espírita nos traz, que eles continuam existindo, né? Então, depois a gente pode falar isso para ela, para ajudar aí nessa caminhada dela, né? E a raiva, eu já li aqui, né? Vamos passar, Miriam, por favor. Goda, parece que ela está aí, mas tá sem som. Será que ela fechou o microfone? Eu não estou vendo ela aqui, não. É porque eu fico atrás aqui. Tem uma Moraes aqui, que era ela. Ela chamava Armanda, o nome dela é Armanda Moraes. Tá vendo? Tem alguém assim, mas Ah, sim. sim, agora Ela é que eu está com o vi. microfone fechado, mas não está com o vídeo habilitado. É, bom, mas aí, né, quando ela Vamos Abriu continuar. agora o vídeo, o abriu, som dela. abri, Olha o som, Miriam. Armanda. Foi. É que tô atrás do slide, fica difícil. Ah, tá. Hum. Não, mas Ela ela não deve está estar falando. tentando conseguir. O som dela, o microfone ela abriu, mas Ela não abriu, tá. tem razão. Ah, mas está sem imagem, mas está sem som também. Uhum, É, sim, tá. Qualquer coisa, Armanda, você pode fechou. colocar Ela no está chat tentando. ou Em outro depois a momento gente ela pode deve A conversar, gente conseguir. tá? continua a hora que ela conseguir, Isso, então a gente volta. isso. Se ela não conseguir também, eu posso conversar com ela depois, Tá, particular, ótimo. tá? Então, educando a raiva, né? Como a gente deve trabalhar com essa emoção que é super importante também para a nossa evolução. Praticar a paciência e a tolerância. A Ana já adiantou esse slide aqui, né? Eu vou ler só para a gente exercitar a compreensão das limitações próprias e alheias, desenvolvendo a capacidade de aceitar as diferenças. Cultivar a caridade, transformar a energia da raiva em ações construtivas, direcionando-a para o bem e para o auxílio ao próximo. Utilizar o diálogo e a prece, expressar sentimentos de forma construtiva através do diálogo respeitoso e buscar na prece o equilíbrio emocional. A raiva nos permite transformar uma emoção. Aí eu não estou conseguindo ler. Tem que subir mais um pouquinho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Se você puder ler, então, não tem problema, Mas, porque. Potencialmente destrutiva em Ah, força motriz para ações positivas, contribuindo para a nossa evolução espiritual e para a harmonia das relações. tá. E isso não é fácil, mas não, não. Nada isso daqui é fácil, daí gente. é uma coisa que eu acho que é a aprovação do ser humano. Exatamente, né? E a gente ainda vai errar muito, vai ter clareza de quando a gente errou. Nossa, errei de novo, falhei de novo, olha só, né? Então a gente está nesse período da nossa evolução, que a gente percebe, já tem clareza do que é melhor a ser feito, mas quando a gente vê o impulso é mais rápido, a reação é mais rápida, e aí a gente às vezes precisa parar. Por isso que é importante a gente se preparar para o dia, para as relações, né? E esse preparo, ele é muito importante através do nosso corpo, né? Porque a respiração nos ajuda a acalmar, sabe? O centramento nos ajuda a acalmar, a consciência corporal nos ajuda a acalmar, né? Então, a prece, junto com a respiração consciente, né? Com esse momento de preparação para o dia, e às vezes para o momento que a gente sabe que vai ser difícil, é muito importante. É assim que a gente contribui para o desenvolvimento da virtude, tá? Já estou antecipando aqui, né? Mas a gente vai estudar um pouquinho melhor, mais a fundo. Vamos passar aí, Miriam, por favor. Então, e a tristeza, né? Como surge a tristeza? Ela emerge de experiências de perda ou frustração, quando nos deparamos com situações que contrariam as nossas expectativas. Lembra ao espírito a sua necessidade de desapego ao material e valorização do essencial. Pode ser heranças de expiações necessárias ao progresso espiritual e nos conduz à introspecção, ao aprendizado profundo e ao desenvolvimento da empatia. Nos sensibiliza para a dor alheia e para as verdadeiras prioridades da vida. Então, isso serve também para aquilo que a Armanda estava falando, né, com a gente aqui. Como é difícil a gente ter que lidar com a perda daqueles que a gente ama
e se sentir nesse desamparo, principalmente quando se perde a mãe muito novinha, né? Onde o vínculo ainda está sendo estabelecido. Então, o vínculo com a mãe, que é o primeiro que a gente estabelece, né? Quando ele se rompe, claro que gera na gente uma insegurança emocional, né? Gera na gente uma sensação de despreparo para a vida. Mas a ruim notícia é essa, né? Que a gente anda muito mancando na vida, vamos dizer assim, né? Mas que quando a gente começa a estabelecer a consciência de que agora nós somos os responsáveis por cuidar de nós e não mais aqueles que nos deram a vida, né? Que são os nossos pais, a nossa família, e que a gente é responsável pela nossa existência, aí a gente pode dar uma subidinha de degrau, sabe? Né? Evoluir um pouquinho mais quando a gente começa a entrar mesmo eh, nessa parte que talvez seja mais alentadora da doutrina espírita, né, que traz para a gente a continuidade da vida. Então, aqueles que não estão mais conosco, né, eles não deixam de existir. Eles vieram, cumpriram o papel, deixaram conosco aquilo de melhor que a gente pode estar, né, mesmo que tenha sido pouco tempo, e a gente vai seguindo com a certeza de que tem um pouco deles junto com a gente, né? Então, isso traz muita esperança também, muita força. Mas é preciso que a gente se lembre diariamente disso, porque a nossa tendência ainda é de entrar na frustração, né? Entrar junto com a tristeza, a raiva também, por que é que foi assim? Por que que o fulano tem toda a família dele e eu só estou aqui sozinha, órfã, né? Sem ninguém mais da minha família, né? Então é às vezes uma prova muito dura e às vezes a gente não tem essa clareza, essa consciência de por que que precisou ser assim, mas precisou, senão não teria sido, né? Precisou por algum motivo. E o motivo sempre é para que a gente possa evoluir. Nunca é de castigo, é sempre para a nossa evolução. E é nesse ponto que a gente precisa se fixar para a gente progredir. Pode avançar, Miriam, por favor. E o amor, né? Que é a última emoção que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é a lei divina em ação, o amor sublime que resume todas as virtudes, como está colocando aqui, né? Que a partir do amor muitas virtudes são desenvolvidas e ele surge do afeto e da ligação entre os seres e na interpretação espírita representa a mais elevada das emoções, a síntese de todas as virtudes e a expressão máxima da lei divina. Como meta maior do espírito, o amor se manifesta em três dimensões fundamentais que já foi falado aqui também para vocês antes, em outros estudos: o amor ao Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E é através do desenvolvimento dessa emoção que o espírito alcança os mais elevados patamares evolutivos. Mas ele pode ser um amor adoecido, como eu já coloquei para vocês, né? Mas a nossa intenção é que a gente fique com esse amor que faz progredir, né? Que é o amor maior que a gente teve de Jesus. Então, esse amor, né, que acredita no potencial do outro, mesmo que ele ainda seja muito imperfeito, né? Acredita na evolução de cada um de nós, nossa mesmo, né? Porque o auto-amor também, ele é extremamente importante para a gente poder seguir, né? Eu diria que talvez ele seja mais importante em nesse determinado momento da nossa vida, porque somos nós responsáveis por nós mesmos, né? Então, se a gente não desenvolve esse amor por nós, acreditando sim que nós somos filhos de um pai maior, bondoso e amoroso, a gente fica se sentindo sozinho no mundo, né? Então, é muito importante que a gente possa olhar para esse amor maior aí, que nós podemos desenvolver. Pode passar, Miriam. Então, esses são os filhotes, né, ou os sentimentos do amor, né, alguns, a compaixão, que é a capacidade de sentir a dor do outro e agir para aliviá-la. O altruísmo, que é cultivar o desejo sincero de fazer o bem sem esperar recompensas. O perdão, que é libertar-se de mágoas e ressentimentos, compreendendo as limitações humanas.
A caridade, que é praticar constantemente a benevolência em pensamentos, palavras e ações. Então, a educação das emoções, na visão espírita, é um processo contínuo de autoconhecimento e transformação interior. Ao compreendermos o significado espiritual de cada emoção e trabalharmos para educá-las, avançamos em nossa jornada evolutiva, aproximando-nos do ideal de amor universal que representa a meta final de todo espírito. Então, ao longo desses estudos, a gente vai vendo que cada vez mais a gente vai se aproximando desse amor, esse amor mais altruísta, mais compassivo, né, que perdoa, que é caridoso, né, que é esse amor que a gente tem de exemplo quando Jesus esteve aqui, né, porque ele conseguiu demonstrar para a gente isso o tempo todo. E nós ainda como aprendizes, né, com dificuldades, até porque nós ainda estamos muito presos às situações pretéritas, né, ainda temos muitas dificuldades pelos erros cometidos, em relação aos outros, por aquilo que cometeram de erro conosco e pelos equívocos que a gente também cometeu com a nossa existência. Então a gente ainda fica meio que, né, rateando em alguns momentos com dificuldade de avançar porque a gente ainda não tem bem solidificado essas virtudes aí, que são importantes, né? E o nosso objetivo é, no final do livro, né, da gente poder clarear mais, né, desenvolver uma base melhor para que a gente possa ter mais firmeza nessa caminhada da gente, né? Para a gente ter mais certeza de que se a gente ainda é inseguro, raivoso, né, entristecido, é, enfim, né, que exagera em algumas situações, porque a gente ainda não tem a medida certa desse equilíbrio, né? E é por isso que a gente está aqui junto tentando aprender. Pode falar, Solange. É, essa educando o amor digamos assim, é o resultado final que a gente deseja para o nosso espírito, Ah, né? sim. Agora, há muitas coisas que a gente não tem muitas dificuldades de aceitar, porque às vezes as feridas foram muito profundas, as feridas emocionais que eu digo, né? Sim, sim. Elas foram muito profundas, elas foram muito difíceis, fizeram com que a gente passasse situações até de necessidade e etc e tal. Então, eu vejo alguns casos em que famílias muito pobres têm um pai que tem outra família com um Uhum. bom nível socioeconômico e que mesmo assim o pai não se, digamos assim, não se mexe para auxiliar os filhos que ele registrou. Não Ah, são filhos que foram de um primeiro relacionamento ou de um relacionamento anterior. E outra coisa também é que assim, a gente vai ter que passar separando, parte por parte, porque se a gente tentar passar tudo ao mesmo tempo, fica confuso às vezes na cabeça da gente. fica. Fica muito embolado, dá uma embolada de sentimentos e emoções que a gente tem dificuldade de chegar, Sim, sim. Eu né? vou sugerir para De vocês, né, todos, uma. o Oi? mais difícil é educar o perdão. Uhum, O uhum. perdão, que eu acho que é o sentimento mais difícil, porque às vezes a gente fala, eu te perdoo, mas lá dentro você não perdoa. Você Porque guarda é um aquela processo, coisa né? que É, vai o ficar. perdão e o auto-perdão, né? O Eu acho auto-perdão é mais difícil ainda. Tudo é um processo mesmo, né? Então, é,
importante mesmo que a gente tenha essa clareza de que não é daqui para fora, né? E não é também só uma atitude racional, é preciso que a razão e a emoção estejam juntos nesse processo, para que a gente É. realmente mude, né? Eu, Vamos passar, eu, Miriam, eu por vou, eu favor. vou dar um testemunho. Depois que eu entrei para espiritualidade, eu aprendi a fazer o perdão sincero. Por Uhum, isso que eu falo, às vezes a gente falava eu falava para uma pessoa, não, beleza, tá perdoado. uhum, Mas lá dentro aquela mágoa ficava. sim, Então, então depois que eu entrei para a espiritualidade, eu aprendi a dar o verdadeiro perdão, o que é mais difícil. Eu fui aprendendo com a espiritualidade, estudando, porque eu comecei na Meimei, há muitos anos atrás. Fui embora para Foz do Iguaçu, morei lá, larguei a Meimei aqui. Quando eu voltei, a pandemia tinha fechado. E eu não uhum. sabia usar celular como eu estou aprendendo agora. Então Então, eu vou lá na Fátima, você está no cidade. processo, né? Você está no processo. A É, gente vai ter que finalizar por causa do nosso horário, tá? aí Mas eu é isso. estou indo lá no balneário, mas eu vou continuar. Aí eu vim para cá e vou ficar em vocês dois. Meimei porque eu amo, me Claro, abraçou, e o aqui, o que é pertinho da minha casa. tá certo, querida. Né? As casas Ô, espíritas, elas pai, existem só para uma questão mais pai, humana do que, Oi, né? oi! Fala. eu, Gente, nós temos que terminar. Vou passar o Sim, pelo próximo, horário. tá? É. eu também já participei do GFOT já. Ah, É, Álvaro, eu te sim. vi lá também. Gente, olha só, deixa eu só finalizar aqui. Na verdade, esse já é o encerramento, né? Que é a jornada da emoção que a gente vai percorrendo aí, da emoção para o sentimento, desenvolver a vontade, né? Que é uma expressão muito importante da nossa alma. Pode passar, Miriam. Só quero deixar uma sugestão aqui de escrita para vocês, tá? Que depois a gente pode passar no grupo, né? Que lembra da ideia do caderninho, né, das emoções? Então, escreve qual foi uma emoção que marcou muito a sua vida, tanto do lado positivo quanto do negativo, que nessa hora não é o importante se é positivo ou negativo. Descreve o fato, escreve sobre isso. Qual é essa emoção? Como ela influenciou sua decisão e qual lição hoje, com os conhecimentos que você já tem, essa emoção pode te trazer, tá bom? Depois a gente bota lá, tá, Vou Miriam, botar, no pode grupo, deixar, eu essa coloco proposta hoje aí de mesmo. escrita, tá bom? Não é dever de casa, eu não vou corrigir, eu não vou fazer nada com isso, eu vou só, estou sugerindo para que vocês possam ir aperfeiçoando isso no autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, ele é pessoal. A gente vai ajudando aqui um ao outro nessa situação, tá bom? Então, encerramos por hoje. As emoções são naturais, educá-las é igual a evoluir moralmente, vontade mais fé é igual a equilíbrio interior. Então, educar sentimentos é construir a nossa paz. Então, é como é que a Ô, gente pode Luciana, eu ia usar até isso te no nosso dia perguntar a isso, dia? porque com a idade a gente vai percebendo, eu acho que também com o conhecimento, né, e o burilamento, que a gente já não se emociona, assim, não que a gente não se emociona, mas a emoção não chega de uma forma Sim. tão precipitada e desatenta. A gente É, consegue um controle você vai entrando maior no dela. equilíbrio, né, Eu não me Miriam? Você vai pego entrando no mais assim, equilíbrio. gargalhando de uma coisa que antigamente eu, né? Aquilo parece que a gente consegue, de alguma forma, trabalhar, né? E Refletir, entrar como nesse você está. equilíbrio mesmo, né? Não é É, é interessante, porque eu ia até perguntar, e você escreveu isso. A gente é pela vivência, né? Pela experiência, sim, né? Que a sim. gente vai Quanto mais controlando essas Por emoções isso a gente tem várias todas. vidas, Mas né? assim, Por isso a gente tem várias encarnações, várias possibilidades sim, para ir burilando o mesmo espírito para a gente ir evoluindo, né? É lindo isso, né? Bom, gente, então é isso. Vamos juntos, né? Sigamos juntos educando nossos sentimentos, que o resultado é muito bom. Muito obrigada aí pela atenção de vocês.
por essas participações maravilhosas. Desculpe os Noite. cortes por causa do nosso horário, É, né? Luciano, Que o Senhor desculpa se eu saí algumas vezes. Hoje você está perdoado porque é um bom motivo, viu, é, Álvaro? Hum, Tá tudo certo. hum. É seu mas, aniversário, então tá tudo é, certo. deixa eu só perguntar uma coisa. Tem alguém aqui só com iPhone. Você poderia me falar? Ah, eu já sei, Fernando. Agora ele abriu a câmera. Oi, iPhone. A Thelma eu já sei. Ela bota o Windows. Olha lá, iPhone do Windows, é a Thelma. Agora é o Ah, Fernando. Tá ótimo, Eu então. tenho que aprender. Vocês falam caderninho, seria esse aqui embaixo aqui, notas? Ah, não, a Luciana falou pra gente ter um caderninho para a gente anotar escrever as mesmo, coisas. Olha usar a lá, olha mão. só a Carly, que é aluna. Ó, ela É, pediu para. Foi na viu? outra, foi na primeira reunião, tá? É, eu É. Ô, soube que cada um Fátima, tem um caderninho das Ah, emoções, né? tá. Um Eu estou caderno aqui próprio das procurando o suas caderninho. emoções. sim. Olha só, eu vou terminar e aí Sim. a gente conversa, que eu posso conversar com vocês sobre até a questão de enviar as outras aulas, as outras reuniões, tá? Então, a gente tem muito que agradecer a Luciane por esse momento, por estar com a gente, por nos orientar e trazer esse conteúdo que, como a gente viu, é importante para todos nós, né? Então, uma pena que você caiu, Armanda, mas depois a Luciana mesmo falou que, de repente, você consegue conversar com ela, né? Aham, Então, eu vou sim. pedir para a Thelma para que ela encerre a reunião fazendo a nossa prece final. Aí depois eu paro a gravação e a gente pode conversar, tá bom? Uhum. Então, vamos, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui trabalhando, né? As nossas emoções de diversas formas, nos fortalecendo, nos enriquecendo com todo esse conteúdo, que a gente possa cada dia mais nos dedicarmos a esse aprendizado, porque através dele, desse conhecimento, é que nós vamos galgando, né, em cada encarnação, o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Que tenhamos todos, Senhor, uma boa semana, envolvidos em muita paz e muita luz, envolvendo Luciana, que, né, comandou a nossa projeto de hoje, e que possamos desenvolver também essas emoções envolvidas de amor, de luz, a quem a gente for encontrando no caminho durante a nossa semana. E assim, e agradecemos, Senhor, mais uma vez, por graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Obrigada Deus. também, Thelma. Obrigada, Então, boa noite gente. a todos. Até a Gente, boa próxima. noite. Eu vou dar papá